O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Filhos, olha o que nós temos na pregação dessa noite. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Pedro sai para pescar. E Jesus dá uma ordem para ele: olha, vá, e agora vá para águas mais profundas, porque lá você vai pegar peixe. Veja, Pedro era pescador. A própria Bíblia diz que os sócios dele, Tiago e também Tiago e João, filho de Zebedeu, Tiago e João, né? Os 2 eram sócios de São Pedro. Os 2 também eram pescadores. Muito bem, Pedro sabia muito bem quando se pegava peixe, aonde se pegava peixe, a hora que pegava peixe. No entanto, com toda a sabedoria que ele tinha, diante da ordem de Jesus, vá para águas mais profundas e lance as redes, ele começa a perceber que na obediência a nosso Senhor é que nós conseguimos ter êxito na nossa vida. Filhos, prestem atenção, o que isso quer dizer? Pedro foi humilde, ainda que contrariado, ele diz: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro fez o movimento de ser humilde, parar de olhar para si, para o seu umbigo, porque ele sabia pescar. Estava cansado de fazer isso. Para poder dar atenção à palavra de Jesus. E Jesus é Deus. E ouvindo a palavra de Deus, é que ele encontra o lugar da grande pesca, o lugar do êxito. Muitos de nós, ao longo da nossa vida, podemos cair na arrogância de achar que nós sabemos tudo, que nós fazemos tudo, que todo o conhecimento que nós temos advém de nós mesmos, só que se engana quem pensa isso. Por isso a primeira leitura de hoje da carta
de São Paulo aos Coríntios diz: ninguém se arrogue a si a sabedoria que tem, porque esses serão enganados. Vejam, hoje nós temos, meus filhos, uma sociedade doente, doente porque tem deixado Deus de lado. Nós temos pessoas famintas, sedentas, famintas da palavra de Deus, sedentas de Deus. Estão vivendo na terra seca, infelizmente. Pessoas que a gente olha e a gente não tem vida. Olha, eu quero testemunhar para vocês. Eu celebrei um casamento de alguns amigos médicos há um tempo atrás, e eles queriam fazer esse casamento na beira da praia. Eu falei: olha, lá não posso celebrar. Eles disseram: padre, então nós vamos casar na igreja, depois o senhor dá uma bênção. E aí eu fui dar a bênção lá. E lógico que o padre não pode perder tempo. Diante daquelas 250 pessoas que estavam lá, eu precisava pregar a palavra. E eu fiquei perguntando, estava eu e o irmão José. Eu falei: irmão, o que eu vou pregar? Falei ou não falei, irmão? Falei: Jesus, o que eu vou pregar? Porque eu já tinha celebrado o casamento, né? E aí eu estava me preparando para esse momento, e me veio a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o hino do amor. E eu fui lá, comecei a pregar. Eu pedi para as pessoas que naquele momento entendessem que ali se tornava a nossa igreja. E eles pararam um instante e eu comecei a falar. Depois eu rezei e eu cantei, fiz a minha parte e fui embora. Depois todo mundo começou a chegar e a falar: padre, suas palavras tocaram profundamente o coração. Um chegou e disse o seguinte: padre, eu estava precisando tanto ouvir o que o senhor disse. O que o senhor falou veio de encontro à minha realidade. Gente, mas eu falei palavras tão simples. Eu simplesmente falei como nós devemos amar. Mas nós estamos vivendo num mundo tão carente que nós deixamos de perceber até mesmo o que é amar e o que é o amor. Então preste atenção numa coisa, filho. Nesse lugar que eu estava, a maioria eram médicos. A maioria. E com a simplicidade que eu falei, todos foram tocados. Porque apesar de ter grande conhecimento, eles naquele momento começaram a perceber que às vezes nós temos todo o conhecimento do mundo, mas se nós não temos o conhecimento de Deus, nós não somos nada. A carta de São Paulo vai dizer assim: você pode ter o dom das línguas, você pode ter o dom da ciência, você pode ter o dom da profecia, que é o maior de todos os dons, mas se você não tiver a caridade, e a caridade só vem do Espírito Santo, você não tem absolutamente nada. Se você não tem a caridade, a tua vida, ela não vai ter sentido. Se você não tem amor para dar, e se você não é capaz de receber amor, a tua vida não tem sentido nenhum. Somente a vida de uma pessoa que ama e que é amado, ela vai ter sentido. Na vida de uma pessoa religiosa, somente o teu amor por nosso Senhor Jesus Cristo é que vai dar sentido para a tua vida. Somente um coração apaixonado por Jesus é que vai ter uma vida com sentido. Quando nós não somos apaixonados por Deus, qualquer vendaval da nossa vida faz a gente cair por terra. Quando a gente não é apaixonado por Jesus, na tempestade que a vida faz, a gente se perde porque a gente não acredita que a tempestade vai passar. Se a gente não tem amor por Jesus, a gente se sente fragilizado porque nós não nos sentimos cuidados. Mas quando nós amamos a Jesus, pode vir o vendaval que for, e às vezes nós podemos até passar por pescas na nossa vida, onde nós vamos lançar a rede e a rede vai vir vazia, nós vamos lançar a rede e a rede vai vir vazia, nós vamos lançar a rede vai vir vazia, mas nós vamos ter a confiança de que mesmo tendo lançado a rede e ela vindo vazia, a hora que nós pararmos para escutar a voz do Senhor, nós vamos ter certeza que vamos lançar e a rede vai vir cheia.
A tua rede, a tua vida, ela só vai ter sentido quando você abrir o teu coração para deixar o teu coração ser apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus filhos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Então entenda. Quantas pessoas estão vivendo e têm, sabe, um vazio imenso no seu coração, porque até conhecem Jesus, até ouviram falar de Jesus, mas não experimentaram aquilo que Pedro experimentou. Não sei se perceberam, mas no Evangelho diz que depois da pesca milagrosa, Pedro disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um pecador. Jesus se afastou de Pedro? Não. Sabe por que Pedro falou isso? Porque ele ficou espantado com a misericórdia de Deus. Não importa se tuas redes foram lançadas muitas vezes e elas vieram vazias. Não importa se muitas vezes você dirigiu o barco da tua vida para outro lado. O que importa é que se agora você escutar, se você der atenção para a palavra de Deus hoje, neste momento, as tuas redes se encherão e o milagre vai acontecer na tua vida. Pode aplaudir. É só isso. O ontem já não importa mais. O amanhã vai depender da tua escuta hoje. Mas se você escutar hoje, a pesca milagrosa vai acontecer na tua vida. Para a gente escutar, a gente precisa ser humilde, não ser arrogante, não se achar dono de tudo, de todo conhecimento. Todo conhecimento provém de Deus. E se somos felizes, é porque esse Deus nos deu o entendimento e o conhecimento para a nossa vida. Que Deus derrame graça sobre você. E que nós possamos aprender daqueles que viveram esse amor. Está ali uma testemunha fiel do amor de Jesus. Essa mulher iria se casar como qualquer outra, mas era tão apaixonada por Jesus que ela largou tudo, foi para dentro de uma caverna para viver como uma eremita. Ela tem a coroa de rosas daquelas que se prepararam para o seu divino esposo, para nosso Senhor, viveu para Jesus. A cruz ela carrega consigo, porque é o símbolo daqueles que morreram com Cristo, e o cajado daquela que é a divina pastora, daquela que é capaz de pastorear. Que ela seja modelo e exemplo de abnegação e obediência a Deus, assim como ela foi obediente. Que Deus nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.